Vamos virar a página aqui do nosso noticiário, falar de outros assuntos importantes de hoje na capital federal. Michele Bolsonaro falando de Jair Bolsonaro, que teria passado mal, tido uma queda na prisão lá em Brasília. Ele continua na superintendência da Polícia Federal enquanto aguarda uma possível transferência para um hospital para uma avaliação médica. O Afonso Marangoni está chegando por aqui com informações atualizadas para nós. O que se tem de informação oficial por parte da polícia sobre essa possível queda de Jair Bolsonaro dentro da cela? Em Marangoni, bom dia para você. Bom dia, Renan. Bom dia também ao Megali e todo mundo que nos acompanha, a Carol. Olha, o que nós temos de informação é que o ex-presidente ele relatou então ter sofrido esta queda para os agentes da Polícia Federal ontem de manhã, né, quando eles abriram ali a sala onde ele estava, e aí o agente da Polícia Federal, na verdade o médico da PF, avaliou o Bolsonaro, identificou sim ferimentos leves, mas não viu necessidade de encaminhamento hospitalar, recomendou apenas ali uma observação. Só que aí também estava previsto para o mesmo dia a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e veio dela, portanto, e também do filho Carlos Bolsonaro, detalhes da história e, na visão deles, uma situação que necessitava medidas urgentes. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no entanto, negou o pedido para que o Bolsonaro fosse removido ao hospital para fazer exames. O que o ministro Alexandre de Moraes disse é que é necessário, primeiro, um detalhamento de quais exames são necessários na visão dos médicos particulares, e aí vai se avaliar, em primeiro lugar, a possibilidade de que os procedimentos sejam feitos no próprio sistema penitenciário, como acontece com outros presos, né? Aí só depois, então, vai se avaliar se ele precisa mesmo ser transferido para o hospital particular. A defesa, então, fez esta lista, reiterou o pedido para que os exames sejam feitos de forma particular. Aí agora estamos no momento processual em que o ministro pede a manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de decidir. Então ele quer ouvir a visão do procurador Paulo Gonet. O Bolsonaro ele passou mal, caiu na sala onde cumpre essa pena na madrugada de terça-feira, e a primeira a compartilhar essas informações foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo o relatório médico que o ministro Alexandre de Moraes pediu à Polícia Federal, Bolsonaro relatou que caiu da cama enquanto dormia, disse ter tido tontura ontem durante o dia e soluços à noite. Aí tem aquele detalhamento: ao examinar o ex-presidente, os médicos observaram que ele estava consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico, com motricidade e sensibilidade de membros preservadas, mas com uma lesão superficial na face. Os médicos da PF comunicaram à equipe médica do Bolsonaro sobre o quadro, inclusive chegaram, viu gente, a elencar algumas hipóteses de diagnósticos que podem ter causado a queda de Bolsonaro. São elas: interação medicamentosa, crise epilética, adaptação ao uso de CPAP por causa de quadro de apneia do sono e também processo inflamatório pós-operatório. Então são essas as informações oficiais. O ministro Alexandre de Moraes, assim que tiver a decisão, portanto, da Procuradoria-Geral da República, vai se manifestar sobre essa transferência. O filho, Carlos Bolsonaro, também fez vários relatos nas redes sociais, inclusive relatos muito longos, e tem só um trechinho aqui para mostrar. Ele fala assim: eu conversei com a Michele Bolsonaro, que estava muito apreensiva, pois ao conversar com o Bolsonaro soube que caiu na madrugada após um possível pesadelo, mas ele não soube informar o horário nem como aconteceu. A polícia só percebeu que o fato havia ocorrido pela manhã ao destrancarem a porta do quarto e encontrarem o velho atordoado. É assim que escreve, portanto, o filho Carlos Bolsonaro. E a última postagem da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é há mais ou menos 8 horas. Ela fala que está em casa em oração pelo esposo e que está aguardando as autoridades competentes e responsáveis pela segurança e integridade física dele a liberação para que ele possa realizar esses exames. Então essa decisão, a expectativa é que saia ainda hoje. A gente vai estar aguardando aqui, porque se de fato for autorizada a ida dele para o hospital, vai ter grande movimentação da imprensa aqui em Brasília também. Agora, Marangoni, o Bolsonaro usa a saúde como moeda de troca, de chantagem até com a justiça, não é novidade para ninguém. Ponto, parágrafo, outra linha. Agora, a saúde dele é frágil.
Ele tem vários problemas de saúde desde a facada em 2018. Isso não dá para negar, né? Isso não é uma mentira inventada pelo bolsonarismo. A queda aconteceu, né? A queda aconteceu. Ele tinha uma lesão, superficial, né? Ainda que superficial, ele tinha uma lesão. Então a história toda não se encaixa, né? Por que não foram imediatamente pro hospital? Disseram que iam depois. E Bolsonaro não precisa de autorização, tá? Em caso de emergência médica. Ele tem livre circulação médica. Pelo menos é isso que a gente sabia até ontem. Mas a Michelle não levou o Bolsonaro, esperou sei lá quantas horas. Mas de fato aconteceu, né? Acho que dá pra gente cravar que Bolsonaro de fato caiu durante a madrugada. Sim, ele se machucou, né? Tem esse corte, mesmo que superficial, que mostra que ele teve algum tipo de lesão ali no momento que ele estava sozinho. Essa questão da autorização é interessante a gente dizer, né, Megali? Porque ela existe mesmo. Quando tiver qualquer urgência ou emergência com o ex-presidente, ele pode ir para um hospital e depois, então, com comprovações, enviar para o ministro Alexandre de Moraes. O impasse nessa história é que a Polícia Federal não viu urgência nem emergência nesse caso de Bolsonaro. Portanto, por isso ele não foi transferido sem nenhum tipo de autorização judicial. A PF, até para se resguardar, falou que não era um caso de urgência e emergência, que, portanto, era preciso sim de uma autorização nos moldes que aconteceu para que ele fosse submetido àquela cirurgia de hérnia e também procedimentos contra soluços. Então, ficou evidenciado que a PF precisa entender este quadro de urgência e emergência para que ele possa se valer, então, desta possibilidade de ir imediatamente para um hospital sem autorização judicial. No mais, e a Polícia Federal entendeu nesse sentido, era uma coisa simples que poderia só ficar em observação, e agora o ministro também quer saber se ali mesmo, no sistema penitenciário, não é possível fazer esses exames em Bolsonaro, até porque, né, Megali, ele estava no hospital há poucos dias, então seria uma volta dele para o hospital num período aí de uma semana, né? Então, aguardar essa questão, mas que existe sim uma autorização para transferência imediata dele, se for caso de urgência ou emergência, existe. Muito bem, Marangoni. Obrigado pelas suas informações. Em qualquer novidade, volte por aqui. Você volta mais tarde, né, com outras informações da política, certo? Isso, até já. Até já.